No finalzinho de 2023, uma das últimas discussões que ocorreram no Senado foi sobre a PEC 10/2022, chamada por alguns de PEC do Plasma e por outros de PEC do Vampiro. A PEC, que foi aprovada no Senado naquele ano, mas ainda não seguiu os debates, foi proposta pelo senador Nelsinho Trade e apoiada por associações como a Associação Brasileira dos Bancos de Sangue, a ABBS, com um discurso muito bonito que seria em prol do Brasil e do povo brasileiro. Curiosamente, nas entrevistas e respostas a questionamentos que os defensores da PEC deram, estavam muitos ataques à empresa pública de sangue e hemoderivados, a Hemobras. E em grande contraste, instituições muito sérias e qualificadas como a Fiocruz e o próprio Ministério da Saúde se posicionaram contra a PEC. Afinal de contas, do que trata a PEC do plasma? Se ela passar por todas as instâncias de aprovação, ela vem pro bem do povo? Ou é só papinho para enganar trouxa e gente rica ficar mais rica? Qual que é o papel do Hemobras? Seria a PEC uma ação desesperada para tentar minar o futuro da soberania nacional do Brasil em produção de hemoderivados? Nesse episódio, em defesa do SUS, vamos ver como política, medicina e mercado se misturam e como gente grande coloca o nosso sangue e a nossa soberania na mira. Para começar, eu acho que seria interessante falar um pouco dos usos do sangue na medicina. Muitas pessoas se beneficiam de transfusões diariamente. Pacientes eletivos que estão com anemia crônica e os níveis chegaram a um ponto que precisa de transfusão. Pacientes com anemia falciforme em crise, pacientes com hemorragia digestiva em choque hemorrágico, pacientes politraumatizados em choque hemorrágico, pacientes que passam por cirurgias com perdas de grandes volumes de sangue, pacientes que infartaram ou que estão com sepse e estão apresentando um nível de hemoglobina baixo, comprometendo a perfusão sanguínea, pacientes oncológicos em piora do câncer. Todo tipo de paciente pode acabar precisando de sangue. Desde aquela cirurgia eletiva de vesícula, que acaba complicando e o paciente perdendo muito sangue, passando pelo motoboy que entrega a tua comida e se acidentando no meio do caminho, até a cirurgia de transplante cardíaco. Pacientes infartados, com infecções graves, pacientes que tiveram uma úlcera estomacal porque abusaram de anti-inflamatório. Transfusão sanguínea faz parte do tratamento de muitos desses pacientes. E assim, gente, um paciente vítima de acidente de trânsito que tem uma hemorragia ou um paciente com sangramento intestinal, não adianta, precisa transfundir. Se não transfundir, a chance de óbito é grande. Mas vejam, quando a gente doa sangue, outros produtos podem ser separados do sangue total e utilizados com outras indicações. É possível separar as plaquetas e fazer transfusão somente de plaquetas para pacientes com as plaquetas baixas. Além disso, uma parte do nosso sangue pode ser separada em plasma, e esse plasma vale ouro. O plasma é a matéria-prima para a produção de medicamentos como albumina e imunoglobulinas, e a demanda mundial por plasma está em uma crescente devido ao fato de imunoglobulinas serem uma classe de medicamentos cada vez mais visadas. Se o sangue em si, como eu já falei, já trata muita coisa, imunoglobulinas têm um alcance muito maior e uma variedade cada vez mais abrangente de doenças. Além disso, é possível produzir outros medicamentos, como fatores de coagulação, como o fator 8 e o fator 9, indispensáveis para pacientes com hemofilia, por exemplo. Deu para perceber, então, que sangue e seus componentes, chamados de hemoderivados, são uma matéria-prima, isso mesmo, matéria-prima, muito valiosa. Só que, diferente de matérias-primas minerais, que você escava um lugar ou perfura um poço de petróleo, o sangue é algo vivo, que está no nosso corpo. Então, aí vem a questão: como conseguir essa matéria-prima valiosíssima? No século passado, quando o Brasil começou a abrir seus hemocentros e as transfusões sanguíneas começaram a ser difundidas pelo país, havia a questão da doação de sangue. Por exemplo, houve época em que se pagava 500 réis para cada mililitro de sangue doado, quando o doador era altamente selecionado, e 750 réis por mililitro de sangue se o paciente era vacinado. Por mais paradoxal que pareça,
existia resistência a doadores benévolos, aqueles que não aceitavam pagamentos. E também havia resistência a doadores de emergência, coisa bem comum hoje. Tem um artigo científico da revista Brasil Médico do século passado que fala sobre essa questão da remuneração. A opinião do artigo era de que se o paciente que ia receber o sangue doado não tivesse dinheiro para pagar pelo serviço de transfusão, tudo bem, mas o serviço de transfusão deveria garantir o pagamento ao doador. Tudo era muito artesanal na questão de doação de sangue e uma série de regulamentações foram realizadas na década de 60 e 70, visando determinar registros oficiais de bancos de sangue, normas básicas para atendimento a doadores e para a prestação de serviços transfusionais, assim como a obrigatoriedade dos testes sorológicos necessários daquela época para garantir uma transfusão segura. Mas lembre-se, não estamos falando ainda naquela época de HIV ou hepatite C. Mas era só isso mesmo. Eram regras para serem seguidas, mas a fiscalização era muito frágil e a fiscalização é necessária para garantir a implementação das regras. Isso fazia com que o Brasil convivesse dentro de seu território com hemocentros de alto nível e outros de péssima qualidade. E nesse contexto, a gente tem que lembrar do seguinte: sangue é matéria-prima. Como existia remuneração para os doadores de sangue, pessoas pobres, miseráveis, moradores de rua e pessoas com estado de saúde precário, em geral, eram estimulados por serviços privados a doar sangue, já que essa era uma forma mais fácil dessas empresas conseguirem a matéria-prima e essas pessoas extremamente necessitadas conseguirem algum trocado. Por exemplo, era comum presidiários doarem sangue em trocas de cigarros, de acordo com relatos da época, e sem a fiscalização adequada, muitas falhas ocorriam. Existe um documentário da década de 80 chamado Até a Última Gota, que conta a história de Juvenil Navarro de Souza, um homem que vendia seu sangue para sustentar sua família e morreu em decorrência das doações repetidas. Quando, em 1980, através de campanhas encabeçadas pela Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia e o médico Celso Carlos de Campos Guerra, foi extinta a doação remunerada de sangue no Brasil. Na transição entre as doações remuneradas para as não remuneradas, havia um medo de que fosse ocorrer desabastecimento de sangue, principalmente considerando que 80% da doação era remunerada. Porém, esse desabastecimento nunca ocorreu. Na nossa Constituição é vedado todo tipo de comercialização de sangue, órgãos, tecidos e substâncias humanas. Também é proibida a doação gratificada de sangue, ou seja, que alguém seja pago por doar. Além disso, todo tipo de tecido humano, incluindo sangue, todos esses tecidos coletados e processados devem ter como único e exclusivo fim o uso interno no Brasil. Todo país que tem sistema público de saúde universal segue essa premissa. Proíbe a comercialização de sangue e hemoderivados, se baseia em doação não remunerada e tem como objetivo único e exclusivo o uso do material coletado no próprio país. A prática é comum até mesmo em países europeus que não possuem sistemas universais. Aquele que foge dessa regra de forma bizarra é os Estados Unidos, que permite a comercialização do sangue, permite a remuneração da doação, e o sangue coletado nos Estados Unidos não é de uso exclusivo para os estadunidenses, sendo o país o maior exportador de sangue e hemoderivados. Devido à regulação frouxas na década de 80 e 90, países que comercializavam e importavam o sangue dos Estados Unidos, como a Inglaterra, França e Canadá, tiveram surtos de hepatite C e HIV. Os Estados Unidos estão sujeitos a todo tipo de maluquice devido à comercialização do sangue. Isso porque, além de ser comercializado, não há nenhuma regra que imponha que o sangue coletado deva ter um destino ou uma função social. Por exemplo, nos Estados Unidos começou uma disseminação de um charlatanismo de que sangue de pessoas jovens, se liga nisso, seria uma forma de rejuvenescer os mais velhos. Surgiram startups de transfusão sanguínea que cobravam fortunas para transfundir sangue de pessoas menores de 35 anos em idosos. As pessoas que mais faziam esse tipo de transfusão eram milionários e influencers. Vocês perceberam a distopia? Um monte de gente precisando de sangue para salvar vidas, enquanto tem gente com muito dinheiro se aproveitando de que o comércio de sangue é liberado para distorcer a medicina e usar sangue para rejuvenescer.
Esse é o tipo de futuro que nos aguarda. As bolsas de sangue nesse mercado charlatão chegam a custar $8.000 por transfusão. Pessoas saudáveis de 40, 50 anos de idade estão buscando transfusões de sangue sem a menor necessidade. Se no Brasil a gente já tem clínica de soroterapia, outro charlatanismo, se multiplicando por aí, pensa só se o sangue puder ser comercializado. Uma das coisas que os charlatães do sangue estão querendo emplacar nos Estados Unidos é que a transfusão de sangue seria benéfica para o tratamento de Alzheimer. Já viu, né? Voltando para a situação brasileira e a questão da PEC do vampiro, eu falei bastante de sangue, mas inicialmente a PEC 10/2022 é sobre plasma e não sobre sangue. O plasma, como eu comentei no começo do episódio, é um componente do sangue que pode ser separado dele. É possível também fazer uma doação somente de plasma. Doações de plasma são diferentes de sangue. Para doar sangue, homens podem doar a cada 3 meses e mulheres a cada 4 meses. Cada doação gera cerca de 450 ml de sangue total, que vai ser fracionado em várias partes. Uma delas, plasma. A doação de plasma, por outro lado, retira um volume maior só de plasma e pode ser feita várias vezes no mesmo mês. O que a PEC visa é comercializar o plasma, permitindo a exploração privada da venda desse plasma sanguíneo. Os defensores da PEC afirmam que os motivos dela são em pensamento da melhora da condição de vida do povo brasileiro, em especial os pacientes que dependem de medicamentos fabricados por plasma, como imunoglobulina, e que são caros e escassos no Brasil. Inclusive, utilizam uma argumentação de que o Brasil é o culpado por essa escassez, tanto pelas leis que dificultam essa comercialização, quanto através de ataques à Hemobras, empresa pública brasileira, que tem como objetivo a autossuficiência e soberania do país em produção de sangue e hemoderivados, atacando ela, dizendo que é incompetente e que, mesmo se funcionasse plenamente, não teria condições de atender a toda a demanda. Eles advogam, inclusive, que a abertura da comercialização do plasma resolveria vários problemas, colocando mais medicamentos no Brasil, barateando o custo desses medicamentos e desenvolvendo a indústria farmacêutica do Brasil. O que esses defensores não te contam é que a escassez desse plasma e dos medicamentos derivados é uma coisa mundial, não é um problema brasileiro. E mais, parte dessa escassez é artificial. E mais ainda, permitir a comercialização do plasma não significa diminuir o custo das medicações derivadas do plasma. Pelo contrário, pode fazer aumentar em muito o preço dessas medicações. E mais ainda, não tem nenhuma garantia que vai desenvolver a indústria farmacêutica no Brasil. Vamos entender esses pontos? O primeiro é a questão da diminuição do custo das medicações derivadas do plasma. O plasma é uma matéria-prima. Toda matéria-prima aberta ao mercado internacional é uma commodity. Petróleo é uma commodity, ferro, café, lítio, milho, soja, e os preços das matérias-primas é dado pelo mercado internacional. O plasma é escasso no mundo todo. Ao mesmo tempo, é uma matéria-prima muito cobiçada. Como há uma alta e crescente demanda por plasma mundialmente, ao mesmo tempo a gente tem essa escassez desse produto, fazendo com que o preço do plasma seja alto. Com a abertura do plasma brasileiro para o mercado, quem pagar mais pelo nosso plasma leva. Uma coisa que tem acontecido recentemente é o aumento do preço do ovo. Os Estados Unidos estão passando por uma crise de desabastecimento de ovo. Como não existe nenhuma lei no Brasil que obrigue os produtores de ovos brasileiros a abastecerem o mercado interno, eles preferem vender para fora, para os Estados Unidos, para lucrar mais. Daí, eles só vendem para dentro se o lucro que eles estiverem vendendo para dentro for igual ou maior do que o que eles estiverem vendendo para fora. Por isso, o preço sobe. Essa mesma lógica pode ser usada para o plasma ou qualquer outra commodity. Abrir o plasma brasileiro para o mercado é facilitar a falta de plasma no Brasil e aumentar o preço do plasma no nosso mercado. O aumento do preço do plasma também aumenta o preço de todos os produtos derivados do plasma, os medicamentos. O outro ponto é que a questão do desenvolvimento da indústria farmacêutica no Brasil não vai necessariamente acontecer. Veja bem, caros ouvintes, a iniciativa privada explorar lítio no Brasil
desenvolve a indústria de lítio no Brasil? A iniciativa privada explorar petróleo no Brasil desenvolve a indústria petroquímica no Brasil? O agronegócio se expandir com vendas de soja e milho desenvolve a indústria da soja e do milho no Brasil? Explorar lítio significa que vem uma empresa de exploração para cá, pega o lítio e leva para algum outro país e desenvolve a indústria lá nesse país. O agronegócio usa de monoculturas e plantação extensiva que destrói o solo para produzir suas principais commodities, sem desenvolver nenhuma indústria nacional de trator, de fertilizante, que inclusive a gente importa, ou de qualquer outra coisa ligada ao agronegócio. O Brasil, apesar da Petrobras e da exploração pela iniciativa privada, é um exportador de petróleo cru, e com todo o desmonte da Petrobras, as privatizações da distribuidora, dos postos BR e das refinarias, não tem mais a antiga estratégia que era do poço ao posto. A gente é só um grande exportador de petróleo cru, não só sem desenvolvimento da nossa tecnologia petroquímica, como também um retrocesso dessa mesma indústria. O que eu quero te dizer é que abrir um novo mercado, no caso, o mercado do plasma, não significa e nunca significou o desenvolvimento de qualquer indústria. Uma empresa privada pode vir aqui, trazer suas máquinas de captação de plasma, extrair plasma e mandar ele para qualquer outro lugar no mundo e desenvolver sua indústria lá. Quer um exemplo disso? Quais são os países mais reconhecidos pelos seus chocolates? A Suíça e a Bélgica. Existe plantação de cacau na Suíça e na Bélgica? Não. O cacau vem da América Latina e da África. Por acaso, a indústria do chocolate é muito desenvolvida na América Latina e na África? Não, porque o cacau é somente extraído de lá. A indústria é desenvolvida na Europa. Para garantir qualquer desenvolvimento de qualquer indústria, precisa primeiro de um incentivo e financiamento do Estado e segundo, precisa de uma contrapartida, seja ela em transferência de tecnologia, em obrigatoriedade de geração de empregos e de instalação de fábricas ou qualquer tipo de política que obrigue que quem venha explorar qualquer matéria-prima aqui tenha que dar um retorno direto para o país. E isso piora muito se a gente pensar que o plasma poderia se enquadrar na Lei Candir, o que faria com que a exploração do plasma brasileiro tivesse um retorno quase que zero para os próprios brasileiros. Isso é, se houver algum retorno. Agora, quando a gente fala da questão da escassez de plasma, a primeira coisa é combater a ideia de que esse é um problema brasileiro e que tem alguma relação com a ineficiência do Estado. Na verdade, a escassez de plasma é uma questão mundial. E ao contrário do que você pode ouvir por aí, o Estado brasileiro está caminhando para solucionar esse problema em nosso país. Quando eu digo que a escassez é artificial, é devido a uma combinação de fatores. Vejam só, no Brasil, só a rede pública pode processar o plasma e transformar em medicamentos e outros derivados. Só que existem bancos de sangue privados e hemocentros privados que fazem coleta de sangue e plasma. Por lei, desde o começo dos anos 2000, a rede privada de bancos de sangue e hemocentros é obrigada a doar o plasma excedente, ou seja, o que sobra tem que ir para o SUS. Só que eles não fazem isso. Não precisa acreditar em mim, pode acreditar no presidente da ABBS, Paulo Tadeu de Almeida, que é a favor da PEC do plasma e que revelou que apenas 15% do plasma que eles captam é utilizado, sendo que os outros 85% são descartados em lixões. Segundo a lógica que os defensores da PEC utilizam, o descarte acontece porque a Hemobras e o SUS não vão aos serviços privados para captar o plasma, e quem deveria ser responsável pela captação desse plasma é o Estado. Então, eles jogarem fora o plasma, mesmo por lei sendo obrigados a entregar para o SUS, não é um problema, pois é o Estado que não está indo atrás desse plasma excedente. Inclusive, alguns defensores da PEC distorcem essa informação de que 85% do plasma é jogado fora para falar que o Estado é ineficiente e precisaríamos da rede privada para poder aproveitar esse plasma, sendo que é justamente a rede privada que está desperdiçando o plasma. Muito bonita essa lógica, né? Olha, tá faltando plasma no Brasil. Mas peraí, quem está descartando o plasma? A gente mesmo. Enfim,
A ideia principal da PEC é justamente que essa rede privada possa ter a liberdade de comercializar esse excedente de plasma. E veja, abrindo essa comercialização, esse excesso de plasma não vai parar nas mãos do SUS. Se for, vai ser a um preço bem mais caro. Imagina só, você tem uma rede privada com excedente de uma matéria-prima, o plasma, extremamente cobiçada no mercado internacional, que eles não podem comercializar devido às leis do Brasil. E aí apoiam uma lei que permite essa comercialização. Meu caro ouvinte, você acha mesmo que esse plasma com alto valor de mercado vai baratear os medicamentos? Você acha mesmo que vai abastecer o mercado interno? É igual a história da bagagem na passagem do avião. Nos prometeram que a passagem ia baratear se tirassem a bagagem incluída. E no fim, tiraram a bagagem e o preço da passagem aumentou. Aí tem uma questão importante. Segundo os defensores da PEC, a Hemobras não teria capacidade de tratar deste plasma excedente, nem se estivesse em pleno funcionamento. Foi atribuída à relatora da PEC, Daniela Ribeiro, uma declaração que diz o seguinte, abre aspas, a Hemobras não possui nem possuirá capacidade para atender a demanda interna de medicamentos derivados do plasma. Ao contrário, nas palavras do seu presidente Antônio Lucena, a tendência é que a empresa exporte cada vez mais plasma para importar os medicamentos, impondo altos custos a eles e aos pacientes. Fecha aspas. Se você investigar um pouco sobre a história da Hemobras e sua função social, vai saber que essa informação não procede. A própria Hemobras teve que vir a público para informar que o presidente dela nunca deu essa declaração. Quando toda essa questão da PEC começou a virar público entre 2022 e 2023, e ainda mais com essa declaração do presidente da ABBS de que 85% do plasma era descartado, uma série de investigações, tanto independentes quanto do Ministério Público, começaram a rolar para entender os detalhes desse descarte, que, diga-se de passagem, é um ataque ao direito à saúde do povo brasileiro. Acontece que, de 122 bancos de sangue e hemocentros privados, apenas um realizava a transferência do plasma para a Hemobras. Segundo a Hemobras, ela precisa ser convidada pelos entes privados interessados para participar, para realizar as auditorias e adequações técnicas necessárias para validar os serviços privados como fornecedores de plasma. Lembra lá no início do episódio, quando falei sobre normatização, regulamentação e fiscalização? Pois é, segue essa lógica. Segundo o presidente da ABBS, o caminho devia ser outro. A Hemobras devia chegar chegando e o serviço privado apenas abrir a porta para a Hemobras entrar. A Hemobras vem realizando um trabalho em toda a hemorrede pública, qualificando todos os bancos de sangue públicos do Brasil para a captação e transferência de plasma. O único banco privado do Brasil que faz a transferência de plasma para ela, o Instituto de Hemoterapia e Hematologia do Sergipe, o IHHS, conseguiu passar pela auditoria da Hemobras após ter publicado em um post da Hemobras que comemorava a qualificação de um certo hemocentro público, perguntando como era o processo para que o IHHS pudesse ser qualificado também. Uma coisa fica óbvia nessa história, realmente falta uma diretriz clara e oficial de como deve ser feito o processo de acreditação e qualificação dos serviços privados, pois o plasma que é descartado poderia estar salvando vidas brasileiras. Mas eu duvido que seja como a PEC que abre o plasma para comercialização que esse problema se resolveria. E aqui eu acho que chegamos no momento que precisamos falar sobre a Hemobras. Que raios é a Hemobras? O que ela faz? Provavelmente muitos ouvintes nem sequer ouviram falar dela. E mais importante, por que ela está sendo tão atacada? Quando o SUS foi criado, um pouco depois foi instituída a Lei do Sangue, que basicamente colocava um monopólio no sangue e hemoderivados no SUS. Vide que o sangue é uma matéria-prima estratégica necessária para a soberania nacional e cumprimento da Constituição no que diz respeito ao acesso à saúde. Junta-se isso ao fato de a Constituição de 88 proibir a comercialização de sangue ou qualquer outro tipo de tecido humano. Para dar uma resposta efetiva à demanda pela autossuficiência em sangue e hemoderivados, em 2004, a Hemobras foi criada pela Lei Federal 10.972, uma empresa que começou do zero em um país que não produzia hemoderivados.
Inicialmente, a Hemobras começou com serviços de escritório, fazendo processos de auditoria de hemocentros. As obras para a fábrica, que se localiza no município de Goiânia, em Pernambuco, começaram em 2010, sendo o primeiro módulo entregue em 2012. Em 2016, as obras foram paralisadas por escândalos de corrupção. Em 2017, o governo do Michel Temer retirou a Hemobras, preste atenção nisso, retirou a Hemobras da gestão do processamento do plasma. Como a Hemobras já tinha parte da fábrica em Pernambuco funcionando e que já captava plasma da rede pública, ela precisou manter o plasma coletado, estocado, bem armazenado, e essa informação é muito importante. A Hemobras ficou com plasma estocado sem utilização ao longo de todos esses anos, e a norma só foi revogada em 2020, durante a pandemia de Covid-19. Tinha a bolsa de plasma, que foi coletada um pouco antes da ação do Michel Temer, que ficou 5 anos parada na Hemobras. Inclusive, esse atraso, entre aspas, de 5 anos, foi utilizado por defensores da PEC do vampiro como justificativa de um desperdício e ineficiência da Hemobras. Veja, não foi desperdício da Hemobras, foi uma ação do governo que paralisou suas atividades, mas ela manteve esse plasma guardado. Mas olha só que interessante, e agora a coisa começa a tomar contornos sombrios. Quando a Hemobras retomou o controle desse estoque que ficou parado, ela precisava dar um encaminhamento para esse plasma. Só que como a Hemobras em 2020 ainda não tinha tecnologia nem a fábrica completa para produzir os próprios hemoderivados, ela precisava de algum laboratório externo para fazer isso. Mas antes disso, ela precisava saber se aquele plasma retido por 5 anos ainda era viável. Então, em 2021, a empresa suíça líder no ramo de plasma e hemoderivados, a Octapharma, submeteu esse plasma brasileiro a estudos de viabilidade e constatou que não só o plasma brasileiro ainda era viável mesmo depois de 5 anos, como também o nosso plasma é mais produtivo do que o plasma europeu, e as condições e qualidades do plasma brasileiro armazenado há 5 anos eram tão boas quanto uma coleta fresca de plasma europeu. A mesma pesquisa da Octapharma evidenciou que o plasma coletado no Brasil rende em média 4,8 gramas de imunoglobulina por litro, sendo que o plasma do mercado europeu tem um rendimento médio de 3,5 gramas. O rendimento do nosso plasma é 37% acima da média mundial. Um ano depois, veio a PEC do plasma. Antes que você questione sobre esses dados, parte deles foram provenientes de uma matéria da agência pública sobre a PEC do plasma. Eu pesquisei esse estudo na internet, tanto em inglês quanto em português, e eu não achei. Pesquisei no site da Hemobras, também não achei. Então, eu entrei em contato com os autores da matéria na agência pública e esses me informaram que conseguiram as informações diretamente com a Hemobras através da Lei de Acesso à Informação e que o estudo pode ter conteúdo considerado segredo industrial, por isso não era totalmente disponibilizado. Eu entrei com um pedido de Lei de Acesso à Informação junto à Hemobras para conseguir os dados desse estudo. No momento que eu estou gravando, eu ainda estou aguardando uma resposta. Assim que eu tiver uma, eu vou colocar tanto no Instagram quanto nesse podcast. Mas olha só que interessante, né? Em 2021, você tem um estudo feito com o nosso plasma por uma das maiores empresas do ramo de hemoderivados, mostrando o grande valor do nosso plasma, em um cenário de escassez dessa matéria-prima. Ao mesmo tempo, você tem bancos de sangue privados no Brasil que descartam 85% do plasma que captam sem repassar para o SUS. E no ano seguinte desse estudo, você tem a PEC do plasma, que se utiliza da justificativa de aumentar a oferta de medicamentos e derivados do plasma e abaixar os preços. Será mesmo? E essa PEC, junto com os ataques à Hemobras, vieram em um momento de crescimento e desenvolvimento importante da empresa.
quase como se fosse uma corrida contra o tempo das empresas privadas para conseguir impedir a Hemobras de crescer. Eu vou explicar. Desde 2020, no qual a Hemobras reassumiu o controle da gestão de seus estoques de plasma, até o momento atual, 2025, a empresa vem crescendo fortemente, expandindo e completando a fábrica em Pernambuco, chegando perto de finalmente poder produzir os medicamentos em âmbito nacional. Para fazer isso, a empresa tem um contrato com um laboratório francês de biotecnologia, com transferência de tecnologia de lá para cá, para que a gente possa produzir os hemoderivados aqui. Atualmente, como a empresa não tem essa tecnologia, todo o plasma captado pela Hemobras é enviado para a Octafarma na Suíça, onde ele passa pelo processamento de se tornar medicamento e volta para o Brasil na forma de medicamento. É isso que estavam criticando a Hemobras de fazer, de que ela manda o plasma para fora e isso encarece os medicamentos. Mas é óbvio, isso é um processo temporário, enquanto as fábricas e os processos de transferência de tecnologia estão sendo completados no Brasil. Isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Uma vez finalizado esse processo, o custo de produção dos medicamentos vai baratear e muito, pois a produção vai ser realizada toda em território nacional, sem a necessidade de exportação. Entre esse ano e o próximo, 2026, há ainda a estimativa de que a Hemobras possa fabricar diversos medicamentos, incluindo fator 8 e imunoglobulinas, e atender a 80% da demanda nacional. Atualmente, ela consegue atender apenas 30% da demanda interna. O objetivo da Hemobras é justamente alcançar a autossuficiência interna em produção de hemoderivados, e ela está perto disso. E essa PEC vem justamente no momento em que a empresa expande as suas atividades de auditoria e qualificação de hemocentros, principalmente da rede pública, reduzindo drasticamente o processo de descarte de plasma. Para a Hemobras alcançar o seu objetivo final da autossuficiência, ela precisa da matéria-prima, ela precisa do plasma. Se a PEC for aprovada em última instância, aí sim seria impossível que a empresa brasileira cumprisse seu papel com o SUS, com a saúde pública e com o povo brasileiro. Não é a liberação da comercialização do plasma que vai baratear o preço dos medicamentos, muito menos abastecer o mercado interno. É justamente o fortalecimento da Hemobras e o cumprimento da lei que obriga o repasse do plasma excedente do serviço privado para o SUS que vai ajudar a resolver as deficiências em sangue e hemoderivados. Desde a formulação da PEC até aqui, 2025, a Hemobras deu grandes saltos em qualidade e finalização das etapas de desenvolvimento de suas fábricas e o processo de transferência de tecnologia. Se algumas das críticas lá em 2022 eram válidas sobre a capacidade do Brasil de abastecer o país com hemoderivados, hoje essas críticas já perdem força. Com a finalização de quase toda a estrutura industrial e do processo tecnológico e com o novo concurso público com o edital aberto no fim de 2024, a Hemobras caminha para começar a produção nacional dos hemoderivados e resolver nossos problemas. Juntando isso com as investigações do Ministério Público sobre o descarte de plasma dos serviços privados, podemos apostar que é questão de tempo para que esse plasma deixe de ser descartado e seja devidamente entregue à Hemobras para a produção de mais medicamentos. Por isso, eu disse que a PEC parece mais uma corrida contra o tempo dos entes privados em garantir a sua fatia no mercado. Quanto mais tempo passa, mais a Hemobras se fortalece, dificultando a questão da comercialização do plasma. A realidade, caros ouvintes, é que a Hemobras, o sangue e o plasma do povo brasileiro, são do povo brasileiro e devem servir ao povo brasileiro. Abrir nossas veias para o mercado é destruir qualquer possibilidade de soberania nacional em saúde. As empresas privadas de sangue, tendo a possibilidade de lucrar com o plasma do nosso povo, pode lançar mão de campanhas e incentivos para a doação de plasma, que como consequência diminuiria as doações de sangue, desabasteceria nosso país tanto de sangue quanto do próprio plasma, que agora passaria a ser uma commodity,
Como consequência, além do aumento do preço das medicações derivadas do plasma, encararíamos um sério desabastecimento de sangue e isso levaria à morte de pacientes que necessitam de transfusões para sobreviver. A PEC do plasma, mesmo que sejamos ingênuos e acreditamos que vem com boas intenções, ela é um desastre para o SUS, para o Brasil, para você que está ouvindo. É dever de todos que defendem o SUS defender a Hemobras e ser contra a PEC 10/2022, a PEC do vampiro. Precisamos acabar com essa ideologia rasa e simplista neoliberal que resume tudo o que é do Estado como ruim e toda abertura ao mercado como boa. O mercado, a rede privada, não é salvador de nenhuma pátria. Normalmente, o que acontece é que o Estado cria toda essa infraestrutura e depois os políticos guiados pela ideologia neoliberal privatizam essa infraestrutura para que as empresas lucrem em cima do Estado que a criou. Quantas grandes obras de infraestrutura você já viu uma empresa privada fazer? E quando fazem, pode apostar, é com dinheiro público do BNDES. Não me surpreenderia se no futuro próximo privatizassem a Hemobras com as mesmas desculpas esfarrapadas da PEC do plasma e as empresas privadas se aproveitassem de toda essa estrutura industrial e tecnológica construída pelo Estado brasileiro. A Hemobras é um grande projeto que depois de 20 anos está tomando sua forma final e é um projeto que envolve muita tecnologia industrial e desenvolvimento regional. A cidade de Goiânia cresceu muito com a produção industrial da Hemobras e com o surgimento de novas indústrias lá. A Hemobras faz parte de um conceito inovador e importantíssimo para a soberania do nosso país, o Complexo Econômico Industrial da Saúde, o CEIS. E o CEIS é uma das chaves para o nosso desenvolvimento econômico de ponta do país, assim como soberania nacional, não só em saúde, mas em tecnologia também. No próximo episódio eu vou explicar um pouco mais sobre CEIS, mas não se esqueça, defenda o SUS, defenda a Hemobras, defenda o sangue brasileiro, lute contra a PEC do vampiro, porque ela ainda vai voltar. E vamos combinar o seguinte, aproveita que você ouviu esse episódio, procure um banco de sangue público e faça uma doação de sangue. Eu espero você no próximo episódio. Enquanto isso, não esqueça de curtir esse podcast e de me seguir lá nas redes sociais, no Instagram, no @AdrielPA94. Eu fico por aqui e até a próxima.